Você já parou para pensar que algumas das histórias mais marcantes e poderosas da humanidade estão bem diante de nós, nas páginas da Bíblia Sagrada, esperando para serem descobertas? A verdade é que muitas vezes passamos despercebidos por esses relatos fascinantes que estão cheios de lições profundas e relevantes para nossas vidas. E hoje, eu quero te falar sobre algo que, talvez, você nem tenha percebido que está na Bíblia, algo que toca em uma dor comum a muitos de nós. Que prazer é mergulhar nas profundezas da mitologia, onde histórias antigas ganham vida e nos transportam para um mundo de deuses e deusas, cada um com seu domínio e sua essência. Entre essas figuras divinas, há uma que sempre me fascinou profundamente, Asharta, ou como muitos a chamam carinhosamente, Ardi. Imersa no Antigo Testamento, ela surge como uma das deidades mais proeminentes, uma verdadeira personificação da fertilidade e da maternidade. Sua presença é tão marcante que transcende as páginas dos livros sagrados e se entrelaça com a essência da vida, influenciando culturas e tradições ao longo dos séculos. Ao pensar em Asharta, é como se eu pudesse sentir a pulsante energia da natureza, a própria força vital que anima tudo ao nosso redor. Ela é a representação da fertilidade da terra, o ciclo interminável de nascimento, crescimento e renovação. Sua presença é como uma bênção sobre os campos férteis, garantindo colheitas abundantes e prosperidade para aqueles que a honram. Mas não se limitando apenas à fertilidade da terra, Asharta também é reverenciada como a divindade da maternidade. Sua aura maternal envolve seus devotos como um abraço caloroso, oferecendo conforto e proteção em momentos de necessidade. Ela é a guardiã das mães, a protetora das crianças, uma presença acolhedora que guia e inspira aqueles que buscam seu amparo. E é assim que, ao contemplar a figura magnífica de Asharta, somos levados a refletir sobre a própria natureza da vida e da criação. Ela nos lembra da importância da fertilidade, não apenas no sentido literal da palavra, mas também como uma metáfora para o florescimento do nosso ser interior, o cultivo dos nossos sonhos e aspirações mais profundos. Em sua essência, Asharta é mais do que uma simples deusa, ela é um símbolo da abundância e da renovação, uma fonte inesgotável de inspiração e beleza. Ao nos conectar com ela, nos conectamos com o ciclo eterno da vida, encontrando conforto e esperança nas promessas de um novo amanhecer. Quando mergulhamos nas lendas e mitos que cercam Asharta, somos lembrados da maravilha e do mistério que permeiam o universo, convidando-nos a explorar os recantos mais profundos da nossa própria alma em busca da verdadeira essência da divindade e da vida. Sidon, com suas ruas estreitas e mercados movimentados, era um lugar onde a presença de Asharta era tangível em cada esquina. Os devotos se reuniam nos templos em sua honra, erguendo preces e oferendas como um testemunho de sua devoção inabalável. E lá, ao lado dela, estava frequentemente o deus Bali, um companheiro divino que compartilhava o altar da adoração. Imagina só, os sons dos cânticos ecoando pelos corredores dos templos, a fumaça perfumada das oferendas subindo aos céus, enquanto os devotos se curvavam em reverência aos seus queridos deuses. Era uma experiência verdadeiramente mágica, onde a linha entre o divino e o terreno se tornava tênue, e a presença de Asharta e Bali se fazia sentir em cada batida do coração. Mas o que tornava o culto a Asharta em Sidon tão especial era a intensidade da devoção que os habitantes dedicavam a ela. Não era apenas uma questão de rituais e cerimônias, era uma conexão profunda, enraizada na alma do povo sidônio. E essa devoção transbordava para além dos templos, influenciando cada aspecto da vida cotidiana. Nos campos, os agricultores semeavam suas colheitas com a bênção de Asharta, confiando em sua generosidade para garantir uma safra abundante. Nas casas, as mães invocavam seu nome em busca de proteção para suas famílias, confiantes de que sua presença divina os guardaria de todo o mal. Até mesmo nos corações dos amantes, o espírito de Asharta ecoava, inspirando paixões intensas e duradouras. Em meio às ruas de Sidon, o culto a Asharta e Bali florescia como um jardim exuberante, alimentado pela devoção sincera e pela crença inabalável no poder dos deuses. Era uma época de maravilha e mistério, onde o divino se manifestava em cada aspecto da vida, recordando-nos da beleza e da grandiosidade do mundo que nos rodeia.
Foi durante os anos de seu reinado que Salomão permitiu que o culto a Astarta encontrasse um lugar em suas terras. As influências de suas muitas esposas estrangeiras, que trouxeram consigo suas próprias tradições e deidades, gradualmente minaram a fé do grande rei no Deus único, Yahvé. E assim, os altares dedicados a Astarta começaram a surgir, desafiando a primazia da adoração ao Deus de Israel. Mas, que erro foi esse? Pois, ao permitir que a influência de outras divindades se infiltrasse em seu reino, Salomão se afastou da promessa feita por seu pai, o sábio rei Davi, de manter a adoração a Yahvé como o centro de sua vida e de seu reinado. Ele se deixou seduzir pela promessa de poder e prosperidade que os cultos estrangeiros pareciam oferecer, esquecendo-se da verdadeira fonte de toda a sua grandeza. E assim, a queda de Salomão serve como um conto de advertência para todos nós, uma lembrança de que mesmo os mais sábios e poderosos entre nós podem se perder quando se desviam do caminho da verdade e da retidão. É um lembrete de que, por mais tentadoras que sejam as promessas das deidades estrangeiras, é somente em Yahvé que encontramos a verdadeira luz e salvação. Mas mesmo nessa história de queda, há uma lição de redenção. Pois, apesar de seus erros, Salomão nunca foi abandonado por Yahvé. Ainda havia espaço para arrependimento e perdão, e o grande rei eventualmente voltou ao caminho da retidão, restaurando a adoração ao Deus único em seu reino. Em Síria, seus seguidores clamavam por ela como Ashra, a rainha do céu, cuja benevolência trazia abundância aos campos e recompensas aos corações apaixonados. Em Fenícia, ela era reverenciada como Astarte, a deusa do amor e da sexualidade, cuja energia sensual inspirava paixões ardentes e uniões sagradas. E em Canaã, seu nome ecoava como Ishar, a deusa da guerra e da justiça, cuja força protegia os guerreiros e os líderes justos. Mas o que tornava Ashra tão especial era a maneira como ela transcendia as fronteiras físicas e culturais, unindo povos diferentes sob o seu manto divino. Seus templos eram santuários de tolerância e aceitação, onde pessoas de todas as origens e estilos de vida podiam encontrar um lugar para adorar e serem aceitas. E mesmo agora, enquanto refletimos sobre o legado de Ashra, somos lembrados da poderosa influência que as divindades antigas exerciam sobre as vidas das pessoas. Suas histórias e mitos ecoam através dos séculos, oferecendo-nos insights sobre a natureza humana e a busca eterna pelo divino. Mas mais do que apenas uma figura mitológica, Ashra representa uma parte de nós mesmos, uma lembrança das profundezas do nosso próprio ser. Ela nos lembra da importância de honrar a fertilidade da terra, o poder do amor e a necessidade de justiça em nossas vidas. No capítulo 2 do livro de Juízes, somos confrontados com um poderoso exemplo das consequências que advêm ao desviarmos nossa devoção do Deus único para outras divindades, como Ashra. É uma história que ecoa através dos tempos, um lembrete vívido da importância da obediência e fidelidade ao comando de Deus. Pois, ao comprometer-se com o culto a Ashra, o povo de Israel desviou-se do caminho da verdadeira adoração, desagradando ao Senhor e trazendo sobre si mesmos consequências terríveis. O capítulo começa com a morte de Josué, o grande líder que conduziu os israelitas à terra prometida. E é nesse momento de transição que vemos o povo começar a se desviar do caminho que lhes foi traçado. Em vez de permanecerem fiéis ao Deus que os libertou da escravidão no Egito, eles se voltaram para os ídolos e deuses estrangeiros, incluindo Ashra. E o que se segue é uma sucessão de calamidades e tragédias que recaem sobre Israel como resultado desse desvio. Eles são entregues nas mãos de seus inimigos, sofrendo derrotas e opressões que os afligem profundamente. E é somente quando clamam ao Senhor em desespero que Ele, em sua misericórdia, levanta juízes para libertá-los do jugo de seus opressores. É uma história que ressoa com uma poderosa verdade, a importância da obediência completa ao comando de Deus. Pois, ao desviarmos nossa devoção para ídolos e deuses falsos, estamos desconsiderando a aliança que Ele estabeleceu conosco e convidando sobre nós mesmos as consequências de nossas ações. Entre essas figuras divinas, uma se destaca com sua aura de fertilidade e abundância, Bali, também conhecido como Bel, uma divindade reverenciada nas crenças cananeias.
Imagine-se caminhando pelas terras férteis da antiga Canaã, onde os cultivos se estendem até onde a vista alcança e os agricultores clamam por chuvas generosas e colheitas abundantes. É nesse cenário que a presença de Bali se faz sentir, uma divindade cuja benevolência é invocada para garantir o sucesso das plantações e a fertilidade da terra. Sua história é entrelaçada com as vidas e crenças do povo cananeu, que via nele a promessa de prosperidade e abundância. Nos rituais e festivais em sua honra, os devotos buscavam sua bênção, oferecendo-lhe oferendas e preces em troca de sua graça e favor. No entanto, a história do confronto do profeta Elias com os profetas de Bali lança uma luz sobre o conflito entre a verdadeira adoração e os falsos deuses. Nesse episódio dramático, Elias desafia os profetas de Bali a invocarem seu Deus para acender um sacrifício no Monte Carmelo, enquanto ele faz o mesmo em nome de Yahvé. E é somente o poder do Deus verdadeiro que responde ao chamado do profeta, consumindo o sacrifício com fogo do céu e provando sua supremacia sobre todos os outros deuses. Esse confronto épico ressalta a importância de permanecer fiel à adoração do único Deus verdadeiro, Yahvé, em vez de se deixar seduzir pelos encantos dos deuses falsos, por mais tentadoras que possam parecer suas promessas de fertilidade e prosperidade. E no envolvimento do rei Salomão no culto a Bali, vemos o desafio enfrentado pelos reis israelitas em manter sua lealdade a Yahvé em meio a influências estrangeiras. Salomão, com toda a sua sabedoria, permitiu que a adoração a Bali encontrasse um lugar em seu reino, comprometendo assim a aliança estabelecida por seu pai, o rei Davi, de manter a adoração ao Deus único. Mas mesmo nesse erro, há uma lição de redenção, pois Salomão eventualmente volta ao caminho da retidão, restaurando a adoração ao Deus verdadeiro em seu reino. Sua história nos lembra da importância de permanecer firmes na fé, mesmo diante das influências e tentações que nos rodeiam, confiando na sabedoria e na orientação de Deus para nos conduzir pelos caminhos da verdade e da justiça. Assim, enquanto refletimos sobre a figura de Bali e suas conexões com a fertilidade e a abundância, somos desafiados a examinar nossas próprias crenças e lealdades, buscando sempre permanecer fiéis ao Deus verdadeiro que nos criou e nos sustenta. No coração desse panteão divino, encontramos uma figura majestosa e poderosa, Marduk, o chefe dos deuses da Babilônia, cujo domínio sobre a fertilidade e a vegetação ecoava através das eras. Imagine-se nas margens do rio Eufrates, contemplando as terras férteis e exuberantes que se estendem até onde a vista alcança. É nesse cenário que Marduk se ergue, uma figura imponente e reverenciada, cujos muitos nomes, incluindo Bel, ressoam como uma ode à sua grandeza. Para os babilônios, Marduk era mais do que apenas uma divindade, ele era a personificação da fertilidade e do ciclo da vida. Seus rituais e festivais celebravam sua benevolência, clamando por sua bênção para garantir colheitas abundantes e prosperidade para o povo. No entanto, mesmo na sombra do poderoso Marduk, havia uma verdade que ecoava através dos séculos, uma verdade proclamada pelos profetas de Israel. Pois, como Jeremias profetizou, a queda da Babilônia exporia a impotência dos deuses pagãos diante do verdadeiro Deus, Yahvé. Nesse momento de desolação e desespero, quando os muros da grande cidade caíssem e seus ídolos fossem reduzidos a pó, a supremacia de Yahvé seria revelada. E assim, a queda da Babilônia serviria como um testemunho poderoso da soberania do Deus único sobre todas as coisas, contrastando a impotência dos deuses babilônicos com o poder incomparável do Senhor. E é nesse contexto que a associação de Marduk com uma criatura semelhante a uma serpente ganha uma nova dimensão. Pois, na imagética bíblica, a serpente é frequentemente associada ao diabo, o adversário de Deus, destacando o contraste entre as crenças pagãs e a verdade bíblica. Enquanto os babilônios viam em Marduk uma figura de fertilidade e vida, os profetas de Israel apontavam para a verdade mais profunda, revelando a vaidade dos ídolos e a supremacia do único Deus verdadeiro. A jornada fascinante nos leva às antigas terras dos Amonitas, onde Milcom erguia seu domínio como a deidade nacional, envolvendo-se em práticas que tanto intrigavam quanto horrorizavam os povos vizinhos. Imagine-se diante dos altares de Milcom, envolto na aura de mistério e poder que envolvia essa divindade.
Para os amonitas, Milcom era mais do que apenas um deus. Ele era o guardião de seu povo, o protetor de suas fronteiras e o guia em momentos de incerteza. No entanto, mesmo em meio à reverência que os amonitas dedicavam a Milcom, havia sombras que pairavam sobre sua adoração. Pois, ao lado de práticas como a adivinhação, Milcom era também associado a rituais condenáveis, como o sacrifício de crianças. Esses atos abomináveis não apenas chocavam as sensibilidades dos povos circunvizinhos, mas também provocavam a ira do Deus único, Yahvé. É nesse contexto que entramos na história do rei Josias, um líder corajoso que se levantou contra as influências pagãs que haviam se infiltrado na história de Israel. Os esforços de Josias para erradicar a idolatria, incluindo o culto a Milcom, destacam a luta constante do povo de Deus contra as tentações e influências do mundo ao seu redor. Com determinação e fervor, Josias empreendeu uma campanha para purificar a terra de Israel, destruindo os altares pagãos e restaurando a adoração ao Deus único. Seu exemplo inspirador nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades e pressões externas. E assim, enquanto refletimos sobre a figura de Milcom e seu lugar na história de Israel, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e crenças. Que possamos encontrar em Yahvé, o Deus único e verdadeiro, a luz que nos guia em meio às trevas, e que possamos seguir o exemplo do rei Josias, mantendo-nos firmes na nossa devoção, mesmo diante das tentações do mundo ao nosso redor. E entre esses relatos, destacam-se as histórias dos bezerros de ouro, símbolos marcantes da idolatria condenada pelas Escrituras. Imagino-nos diante do Monte Sinai, onde Moisés recebe os mandamentos de Deus, enquanto o povo de Israel aguarda ansiosamente ao pé da montanha. Mas, em um momento de fraqueza e impaciência, Arão, o irmão de Moisés, cede às demandas do povo e molda um bezerro de ouro para ser adorado como uma divindade. Esta cena dramática nos lembra da facilidade com que podemos nos desviar do caminho da verdadeira adoração, cedendo às tentações da idolatria. A narrativa em Êxodo destaca a gravidade desse ato de rebelião contra Deus, que desperta sua ira e indignação. Moisés, ao descer do Monte Sinai e testemunhar a idolatria do povo, intercede em oração, suplicando pelo perdão divino. É um momento comovente, que ressalta a importância da intercessão e do arrependimento diante do pecado. Mas a história dos bezerros de ouro não termina ali. Séculos depois, vemos o rei Jeroboão estabelecer bezerros de ouro em Betel e Dan, como uma alternativa à adoração no templo em Jerusalém. Esses ídolos são mais do que meras estátuas, representam uma rejeição direta aos mandamentos de Deus e uma tentativa de subverter a verdadeira adoração em favor de práticas pagãs.